Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV, a TV de Mogi Guaçu. Oi, Bia. E aí, Paulo, tudo bem com você hoje? Sim. Como convidada especial, a gente tem um papão aqui para fazer. Sim. Fala dos parceiros que a gente já mete bala. Bora lá então, hein? Com 16 anos de tradição e atendimento de qualidade, o restaurante Morro Vermelho é o nosso parceiro especial aqui no podcast, oferecendo self-service, marmitex e pratos feitos, atendendo com excelência também refeições coletivas para empresas, hospitais e escolas. Uma opção confiável e saborosa para quem busca praticidade e sabor no dia a dia. E o restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadib Shaibe, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. E vocês podem também chamar no WhatsApp, que é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro, uma parceria, de sucesso. E vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes, uma afinidade de produtos. Para todos esses serviços, corre para a Rota, que é especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais que se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo de Mogi Guaçu. Chama agora no WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, e resolva todos os seus problemas com esses serviços. E Rota Celulares, e Informática e Acessórios e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. E vocês conhecem o Bistrô da Gi? Com uma localização privilegiada em Mogi Guaçu, você encontra prato feito, self-service, marmitex e muito sabor. E o Bistrô da Gi fica na Avenida 9 de Abril, 556, em Mogi Guaçu. E o WhatsApp da Bistrô da Gi é 19 99164 1053. Bistrô da Gi, em Mogi Guaçu do Futuro, é uma parceria, de sucesso. E aí, bateu aquela fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgados. Salgadinhos para buffet, para o comércio, para festas e eventos. Salgadinho para toda a família. E ele tem um diferencial. Ele é frito no óleo de algodão, que faz muito melhor para a saúde e também não encharca, não fica aquele salgadinho encharcado de óleo que é ruim e fica pesado no teu estômago. Uma delícia de salgado. E o endereço da Suelen Salgados é Rua Geraldo Pereira da Silva, bairro Nova Veneza, Mogi Guaçu. E o telefone é 19 99790 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. Dado o recado, Paulo. Valeu, Bia. Bia, com quem que a gente vai conversar aqui hoje? Hoje nós vamos falar com o Rogério Zenit, da banda Zenit. Fala, Rogério, meu amigo, tudo bem? E aí, tudo jóia? Tudo bom? Paulo, Bia, obrigado pelo convite. Pô, nós que agradecemos sua presença aqui. Pô, que legal, né? Assim, é legal, o pessoal precisa saber como é que é, né, cara? O Rogério Zenit, né, ele tem uma trajetória que a gente vai conversar muito sobre isso no rock and roll brasileiro. E contato de um, contato de outro, até que eu consegui o contato do Rogério. Foi te conto, mas fácil. Não foi, parece ser fácil. Aí consegui fazer o convite e que bom que você está aqui, né, fazendo parte dos convidados do Mogi Guaçu do Futuro, né? Muita gente já passou aqui, inclusive da música, do rádio, empresários, né? Foi bem bacana.
E estamos numa trajetória aí. E agora mais feliz ainda de ter o Rogério Zenit aqui com a gente. Rogério, eu vou fazer a pergunta que acho que todo mundo faria para você. Eu sempre começo a maioria dos episódios aqui com essa pergunta. Quem é o Rogério Zenit? De onde veio? É aqui de Mogi Guaçu mesmo? Sei lá. Quem é você, meu amigo? Eu nasci na Santa Casa de Mogi Guaçu, na Chico de Paula. Opa, tá lá ainda, hein? Dia 8 de outubro de 1963. Estou com 62. E meu pai veio de Agudos, do interior, minha mãe era de Espírito Santo Piau. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu. E, cara, fui assim, aquele guaçuano mesmo, de estudar, ir para pular trem, porque aqui, na minha época de criança, passava a ferrovia ali no bairro da Bela Vista, a gente morava ali perto, então era muito legal. E assim, tive uma infância muito boa aqui. Adoro essa cidade, sempre, sempre, sempre. Assim, hoje eu moro em Mojimirim, por questões assim, facilitar a vida, mas aí tenho também, e moro às vezes, né, quase sempre, moro em Maresias também, que é um lugar que eu amo, estou há uns 30 anos lá, mas Mogi Guaçu sempre foi assim, eu sempre tive essa coisa, né, é minha terra, Sim. Nasci, e aqui que surgiu todas as ideias, sabe, as brincadeiras, os meus amigos, né, porque o Zenit, na verdade, é uma banda de amigos, a gente se reunia para brincar mesmo, jogar bola, soltar papagaio, descer o Morrão da Bela Vista de carrinho de alemã. Então, todos os integrantes são também de Mogi Guaçu. Menos desse disco, o integrante que veio quando eu voltei para a banda é de Mojimirim, que é o Suza, o tecladista, que fez parte dessa formação, que a gente fala que é a formação mais conhecida, a formação clássica, vamos dizer assim. Mas a banda começou com todos assim, eu, o Dé, nós ensaiávamos na casa do Dé Vasconcelos, que é o guitarrista, né? E o Marquinhos era o nosso amigo, ele era um pouco um ano mais velho, mas e gostava também de andar de skate, andar de carrinho de alemã, e era isso. E a gente começou a gostar muito de rock, muito porque os irmãos do Dé tinham muitos discos, e o Marquinhos também começou a comprar, a ter acesso a muita coisa. Eu fico curiosa para saber os discos que vocês tinham. Então, as inspirações aí. A gente, assim, os irmãos do Dé, eles ouviam muito rock. Naquela época, 74, 75, ouvia-se muito rock progressivo, sabe? Mas assim, nobre. Nós começamos ouvindo isso aí, e gostando disso, né? E assim, só que de uma hora para outra já começamos a ver um rock mais visceral, sabe? O punk rock, o hard rock, que era a gente é apaixonado por Kiss, eu adorava Kiss. E a gente, nessa época, gostava muito, muito de Kiss mesmo, e nem ouvia tanto Beatles e nem Rolling Stones, né? Como seria o caminho, né, normal das pessoas, ouvir os Beatles e tal. Não, eu mesmo comecei no rock, ouvindo Alice Cooper, ouvindo Scorpions, Brad, que nem era tão rock assim, Doobie Brothers, que eram discos que o meu cunhado tinha, a gente não tinha muito acesso, eu já não tinha muita, né, como comprá-los, né? Mas tinha os amigos que tinham, né? Os amigos traziam. Nossa, traziam, a gente ia ouvindo. E aí surgiu a ideia de ia ter um festival. Acho que o primeiro festival que a gente participou foi no Luiz Martini. Nós estudávamos lá. Eu estudei lá também. E o Dé estava fazendo aula de violão com o Paulo Moreno, que é um amigo da gente, e o Paulo falou, porque a gente fazia os barulhos já, mas de qualquer jeito, sabe? Nossa, era muito simples. E não tinha bateria. Então a bateria que a gente tinha era resto da banda, da fanfarra, do Luiz Martini, sabe? Olha, punk mesmo. Mas a gente adorava, né? Aí o Paulo, tem uma música lá, suas lá, entra no festival. Aí montamos, aí fomos, essa primeira formação foi o Chico, que era filho da Lita, que era secretária do Luiz Martini muitos anos, o Chico Morari,
o Xande, Alexandre Soares de Paula, o Chu, que é o Luiz Fernando Gonçalves, o Dé e eu, e aí entrou o Marco já. A banda era todos os amigos, então tinha que encaixar. Ô, Rogério, a gente está falando de que ano nesse festival? Acho que 75, 76. Olha aí, cara. 76. Acho. Eu não tenho. Eu coloquei umas datas aqui, porque depois eu vou mostrar esse CD. Caiu. Meados ali dos 70, hein? Dos 80. Começo de 70. Começo mesmo. Eu em 76 eu estava com 13. Sim. 13 para 14, a gente já tinha banda. Então estão falando que você começou no rock, porque a gente está entendendo aqui. Foi cedo, assim? Eu com 12. Pré-adolescente. 12 anos. Né? Faz 50 anos que eu faço isso. Faz 50 anos. Já foi no vocal direto? Você é aquele cara do vocal sempre? Eu era mais preguiçoso. É o louco? Eu não queria... não vou tocar. O vocalista dá um trabalho danado. Cantar, já tá bom demais. Era mais preguiça mesmo. Mas... E eu assim... Eu era muito tímido também. Então, fazer isso foi uma maneira... Perdão. Foi uma maneira de me soltar, sabe? De colocar os bichos para fora. Então foi assim. Aí começamos a ouvir muito rock brasileiro também. O Made in Brasil, tinha o Joelho de Porco. Eram umas bandas super legais, assim. E a gente, quando podia, mesmo menores de idade, a gente conseguia ir a alguns shows dessas bandas. Porque em Mojimirim, no Clube Recreativo, era um nicho ali de muitas bandas brasileiras que vinham ali. Muito por causa do seu Pedro De Vito, que era o presidente lá na época, e ele trazia essas bandas. E algumas vezes a gente foi assistir banda lá, escondido, sabe, da Juizado de Menores, né? Tinha lá o fiscal lá. De menor, né? Não dá pra ir, né? A gente ficava escondido para assistir. Puta, então a gente amava mesmo, uma coisa de paixão. Aí teve um festival da canção de Mogi Guaçu mesmo, da prefeitura, que esse foi 77, eu acho. 77. Acho que 77. E aí nós tentamos, né? Nós tentamos lá ser classificados. Não fomos nem para participar, não fomos, não tinha jeito. Não Mas tinha. teve uma audição assim que... Teve antes, né? Você mandava a fita, a gente não foi, não tinha nem jeito. Só que, poxa vida, tudo moleque, né? Nós fomos lá no dia, vimos lá o som, ou começamos a pedir para os caras, deixa a gente tocar uma música, sem competir, né? E aí a Otília, né, na época era secretária e tal, ela cedeu. Aí falou, não, sobe lá e toca, vai brava, sobe lá e toca. Aí nós tocamos uma música que chamava Choque. Até hoje meu apelido é Choque, por causa dessa música. Foi muito legal, foi muito jóia. Todo mundo, sabe, foi um arraso, assim, sabe? Sim. E mesmo a gente não estando competindo, nada, eu me lembro, acho que naquela vez, acho que o Armando Morelli deve ter ganho, mas não me lembro se nesse ano foi o Armando. Mas nós participamos e aí começamos a tocar, e sempre com uma cabeça voltada para ser profissional, sabe? Para fazer o negócio direito, correto. Então, os shows começaram a ser bem ensaiados, as músicas, sabe? E já começamos a fazer música também. Aí a gente fazia muita música. As autorais começaram, então, acredito eu, depois desse festival do 77. Isso, esse festival já tinha até, né? Já tinha autoral, e a gente nunca deixou de fazer. E aí fazia muita música. Nossa, as músicas eram muito engraçadas. Eram muito infantis, adolescentes, né? Mas, olha, é bacana. Eu morro de vontade de fazer shows, fazer um trabalho com essas músicas do Zenit, que na época se chamava Stress. A banda chamava Stress. Olha, que Já legal. era um nome meio punk, né? Stress. Hoje a gente voltar, vai ser estresse pós-parto. Que tá na moda, né? Estresse pós-parto. Sim, É síndrome de estresse. E aí, depois nós tivemos que mudar o nome, porque os meninos, nessa época eu não estava na banda, eu me ausentei por um tempo, e aí eles foram participar de um programa na TV Cultura, e aí o nome Stress, já havia uma banda lá de Belém, existe até hoje essa banda, eu acho que eles estão tocando, de Belém do Pará, e aí eles já tinham saído numa coletânea, e então não podia, né, ser o mesmo nome, nem que a gente quisesse brigar, não tinha jeito. Aí a Ana Maria, que é a mulher do Marquinhos, né, o machista, do Taná, ela sugeriu esse nome Zenit, que é
o ponto mais alto da esfera celeste. É uma medição de astronomia, né? Que você tem o ponto mais alto, é o zênite, o horizonte chama azimuth, e o centro da Terra chama nadir. E aí, só que no popular, assim, zênite é o auge, sabe? O ponto mais alto que você pode chegar. Nome Então, bonito, legal. incrível. As pessoas também não entendem muito, né? Mas tem isso. Eu pensei que era seu sobrenome. Não, eu sou Rogério José Nogueira. Rogério José Nogueira. Mas virou esse negócio de Zente agora, eu falei, não, é Rogério Zente mesmo. Mas foi uma sacada de mestre mesmo esse nome, Ficou né? bacana, ficou bacana. Porque ele já soa legal, né? Ele é um E nome depois- positivo também, né? Pô, vamos pra cima, né? Mas é um nome não muito, ser uma palavra não muito conhecida, não é muito, né? Geralmente as pessoas colocavam nomes, né, que mais fácil de se entender, essas coisas, né? Mas hoje, por exemplo, se eu fosse montar uma banda agora com mais de 60 anos, né? Eu falei, ia chamar Púrpura Senil. Olha que nome bonito. Púrpura senil. Oh, como é que chama sua nome. banda? Púrpura Senil. Sabe o que é púrpura senil? Sabe esse roxo que depois de uma certa idade, lá Vai por 60 aparecendo. anos, você bate em qualquer lugar fica roxo, o braço? Sei. Da idade, né? De velho, coisa de velho. Eu já tô assim que parece. Chama Púrpura Senil. Esse é engraçado. Esse é bom, né? Melhor nome mesmo é cerveja grátis, né? Não, aí todo Hoje à mundo noite cerveja grátis, né? Daí Vai notar. vai notar. chega lá, não tem a cerveja, mas tem a banda. A banda toca. Por isso, mas então a gente tocava muito, fomos tocando bastante. E vocês não querem perguntar nada, não? Mas, Ô, claro que eu lógico, eu tava quero. esperando você Queria dar uma- saber. Não, pode falar. Sabe o que eu Então, queria você- saber? É que eu não queria Atrapalhar o atrapalhar raciocínio. o raciocínio. né? Que isso. Mas assim, eu queria saber, por exemplo, você falou que vocês começaram a escrever as músicas, né? Todo mundo se juntar para escrever, você escrevia, era o vocalista, tinha alguém assim específico, era cada um que Não. contribuía com as ideias, como que era? O cara das Começou, letras. no início, é assim, o Xande, que era batera, fez umas 2, 3 músicas, e aí eu compunha mais. No começo, essa fase aí de rock and roll, de meio punk, quase todas as músicas eram eu que fazia. Quando a banda mudou para uma fase que é parecida com até desse disco, aí quase todas as músicas desse disco eu devo ter umas 3 ou 4 que eu fiz minhas, mas as outras sempre com o Dé, com o Dé Vasconcelos. O Dé, ele é genial, assim, uma pessoa para ser estudada. Ele é realmente, ele é muito bom guitarrista na época, na idade que tinha. Vocês foram autodidatas para aprender instrumento? O Dé ainda fez um pouco de aula, mas Aham. pouquíssima. Não é para... E sua voz, ela tá impecável, né? Até nos A dias voz de é, hoje, né? Você até tem uma que voz tá. muito boa. Mas é sorte. Sério, você Olha, não nunca faz, não tem estudei, nenhum Tomo assim. cerveja, bebida, Olha só. Mas não tô nem aí. Então aí sempre era assim. O Dé tinha muitas ideias, até hoje, né? Tinha muitas ideias. Tem muita música legal assim, porque só que ele não tem a matemática da música. Então, às vezes, ele falava, vamos fazer uma música assim sobre isso e tal. Aí eu ia lá e fazia. Aí, às vezes, ele dava uma frase, fazia uma outra frase. Só que ele não sabia como juntar isso e fazer a música. Mas aí virou uma parceria. Tanto é que depois que, mesmo que terminou essa banda aí em 92, eu e o Dé continuamos juntos. E fizemos várias músicas juntos. Várias músicas eu fiz sozinho mesmo. Mas boa, tem várias que eu fiz com ele. E se ele não fez a letra, ele fez o som. Geralmente assim. Ou se o Dé não pôs a letra, se ele não me ajudou, não deu a ideia, Ele fez uma ele dava a melodia. ideia, ele não fazia. Ele fazia algumas rascunhos, assim. Sim. Mas ali já estava a ideia, entendeu? Aí daquele rascunho eu tinha que me virar nos 30. E eu fazia. E aí, com a matemática da música, com as palavras certas, para ficar bonita, para ficar, né, poética, né? Sim, é muito Mas poético. mesmo quando o não Zenith. fazia isso, Aham. a base geralmente foi assim. Eu nunca tive. Normalmente as composições são feitas
com piano, com teclado. É muito melhor, muito mais fácil. Mas a gente nunca fez, assim, a gente sempre fez na guitarra mesmo, sempre dessa. Por isso as músicas elas estão assim, elas têm são parecidas. Assim, Sim. tem uma coisa, todo mundo fala. Não, Uma marca própria, né? isso, não Uma querendo, identidade própria. não querendo me gabar, não é. Aham. É que esse disco, esse Zenith aí, é um disco que tem 8 músicas. Todas as músicas, ou você ama ou você odeia. Porque elas são. Se você fala, ó, essa música aqui é maravilhosa, então todas elas são maravilhosas. Entendeu? Porque elas têm o mesmo nível, elas têm a mesma qualidade. Não tem, porque normalmente os discos é assim, você gravava 10, 12 músicas, aí uma música era boa, né? Aí o Sim, resto você tinha é. que comprar o disco por causa de uma ou música. duas músicas. É. Sempre foi, sabe? Era Aham. normal isso aí. Isso. Poxa, o cara gravava um monte de porcaria lá, tinha que ter, aí tinha 2 músicas mais ou menos. Isso aí, esse que eu garanto. Cara, ou você não gosta, se você não gosta, você não vai gostar de nenhuma. Agora, se você gostar de uma, você vai gostar de todas. Ô, Rogério, vamos lá. A projeção da banda Zenith, cara. Eu queria que a gente tentasse entender agora aonde que você viu, qual o momento que você falou assim, pô, agora tá pegando público, pô, a gente tem vídeo no YouTube, podem procurar a banda Zenith, anos 80. Tem muita gente em show que vocês estavam, não sei, milhares de pessoas. Onde que momento que você falou assim, ou vocês viram, poxa, agora a gente tá pegando projeção, hein? Como é que foi esse desenvolvimento? De onde chegou o disco? Qual o momento que foi lançado? Olha, começamos a fazer a música própria e gravamos uma fita, demo, em Piracicaba, no estúdio de um amigo. O Marquinhos estudava em Piracicaba também nessa época. E essa fita veio parar na rádio União FM, que era a antiga difusora de Mogi Guaçu, aí virou União, União FM. do seu Enio, de Abreu Sampaio, era o dono, e o Beto Abreu Sampaio, sobrinho dele, era o diretor, era o cara que organizava tudo. E o Beto era muito criativo, muito pra cima, muito... Pô, é um cara diferenciado. E ele pegou aquilo e falou, não, vamos tocar isso aí, e pegou aquelas... Então a fita chegou até ele. Aquela fitinha... Cassete, sabe, né? Cassete, meia boca. Aquilo começou a tocar, de repente estava tocando no Brasil. E aí a gente começou a fazer bastante show. E assim, muito por causa dessa coisa, das músicas da gente. Só que aí o show, porque a gente não tinha tantas, tocava na rádio, tocava 2 músicas. Tocava Doce Mãe e Dama da Escuridão, mais ou menos. Sim. As outras nem tinham todas as músicas. Então o que a gente fez? A gente resolveu fazer covers de bandas que a gente gostava muito, mas bem feitas. Mas bem feitas mesmo. Então a gente ensaiava, cara, ensaiava muito. E depois que você via, assim, as pessoas tocavam tudo mais ou menos, não tinha, sabe, a forma, o formato que a música foi feita. Então eu falo até isso. Eu não sou um cantor, mas eu interpreto. Eu sei, eu subo no palco, sabe assim, boto a faca no meio do dente e sangue nos olhos. Entendeu? Isso que é Você tem presença de palco. Essa é a diferença. Tem, é. Fazer, subir, fazer o que as pessoas estão esperando, sabe? Eu vi no YouTube você participando da banda Trilogia. Com os meninos. Super legal. Muito super legal. Foi com eles e com a Rota BM. Sim, também. Rota do Som. Sim, Rota do Som, Rota do Som. Nossa, os meninos. Inclusive o Rodrigo do Trilogia veio aqui. Veio, o Rodrigo também do Rota do Som também veio, não veio? Veio tanta banda sim. aqui. Os Rodrigos. Rodrigo é jóia, os Rodrigos, são todos jóia. Menos o Ítalo, Deus judice. Tá ouvindo, hein? Tá ouvindo. Menos o Ítalo. Ele não me leva para pescar. Agora ele vai levar, ele ouviu. Não, ele ouve direto. Eu falo direto. Liga. Todo mundo, manda um beijo para todo mundo, mesmo pro Ítalo. O Ítalo é baterista da Rota do Som. Maravilhoso. Incrível. E o Ítalo tem essa coisa até, eu brinco muito, porque o avô do Ítalo era o seu Bilo. Seu Bilo montou uma banda, né, que chamava Escala Som. Essa banda era muito boa, uma banda de baile, sabe, simples, mas com uma qualidade maravilhosa. E o seu Bilo era uma simplicidade. Deus judice lá da Estiva, até o Amarildo, que é o filho dele, já faleceu, fazia parte, era o tecladista da banda, foi vereador, não sei se foi prefeito de Estiva, não foi vereador, mas foi presidente da Câmara. E o seu Bilo que nos ajudou muito também, sabe? Isso antes da rádio. Logo no começo,
Ele viu a gente tocando lá e falou, vocês têm que tocar. E a gente, tudo moleque, não tinha dinheiro para ir na estiva, a gente não tinha. Ia de carona na estiva para chegar lá e tocar. Porque eles não deixavam o equipamento para a gente, sabe? Tocar numa... A gente não tinha bateria, não tinha amplificador, né? Mais ou menos tinha um baixo feito à mão e o Beto tinha uma guitarra bem simples. Então, essa ajuda, sabe? Todo mundo ajudava. Todo mundo gostava. Eu acho que a gente foi meio assim, a gente fala, Mogi Guaçu do futuro. No Mogi Guaçu a gente era santo da casa que deu certo, sabe assim? Que é santo da casa não faz mas milagre. também porque vocês têm faz talento milagre, também, faz né? milagre, porque todo mundo aqui, sabe? A gente sempre foi muito bem tratado em tudo, sabe? Puxa vida, os shows sempre eram lotados, os fãs daqui, e aí a gente filmava do jeito que a gente podia, sabe? Aí aconteceu aqueles shows políticos em 88, e aí já era 88, né? Nossa, aquilo lá teve show de 30 mil pessoas, né? Lá em frente à Santa Casa, por exemplo. Loucura. Tudo, e aquilo foi tudo filmado. E aquilo chegou na mão de um produtor em São Paulo. Aquilo, graças a essa situação, festivais de rock que a gente participava e ganhava. Sempre, nós fomos participar do festival em Aguaí, muito legal. Tinha o Traje a Rigor, Língua de Trapo, bandas super legais da época, sabe? Pô, eu ganhei melhor cantor, o Dé ganhou melhor artista, ganhou melhor banda. Né? E tinha bandas como o Traje. Não, o Traje estava lá, tava lá. Não, mas as bandas que participavam eram muito boas, bandas do Brasil todo. E Pós de Caldas, por exemplo, nossa, banda. Aí já era competido, aí já estava o Wilson, que é o Wilson Sideral, que é irmão do Rogério. Sim. Flauzino. O Wilson, ele era guitarrista. Aí lá nós íamos ganhar também. Melhor vocalista, melhor banda e melhor banda, melhor vocalista e melhor instrumentista, que seria o Dé também. Só que o Sideral, né, o Wilson, ele tinha 10 anos. A guitarra, ele não conseguia tocar. Maior, então, aí deram o prêmio para ele e tal. Ele até lembra disso até hoje, que eu trabalho com ele algumas vezes. E o Wilson, ele compôs uma das 3 músicas mais tocadas do Brasil. As 3 músicas, né? Garota de Ipanema. Feelings e Fácil, que é a música dele. Sim. Fácil, nossa. Tocou assim, chegou perto ali dessas outras duas. Sim. Ô, Rogério, então vamos lá. Tá super legal a linha do tempo que você tá montando. Então, olha que legal. Eu dei umas puladas. Não, mas acompanhe comigo. Uma fita chegou na rádio, de repente estava no Brasil inteiro e começou a fazer show por causa dessa projeção. Isso. Né? Aí, entre as músicas, que é as duas, né, que a gente vai falar até sobre elas, que estão no disco posterior, mas que vocês já tocavam, começou a colocar algumas covers ali que vocês gostavam nesses shows. Né? E onde chegou no momento que pro LP ser produzido, o disco ser produzido? Então, porque parece que veio as músicas autorais em show primeiro para depois vir o disco. Foi. Olha que interessante. A gente era uma banda de show. Então. Era uma banda de show. Boa banda. A gente tocava muito, porque ensaiava bastante e tocava bastante. A gente vivia disso. Tocava de forma bem profissional, sabe? O show gastava dinheiro para ficar bacana o show. Do jeito que a gente podia, sabe? Não era fácil, não. Mas a gente fazia. E teve várias situações, saída de integrantes, né? Não dá para contar todas essas situações, porque aí vai longe, né? Mas aí aconteceu da gente participar um dia fomos a um centro espírita. O centro espírita, não sei se é Via de Jesus, ali em frente ao Luiz Martini, perto do Corpo de Bombeiros. Não sei se ainda existe ali. Mas tinha a Casa da Criança ali, tinha esse centro espírita. E pediram para que a gente fosse lá, a mãe do Marcos, que a gente estava muito carregado, estava dando tudo errado. A gente estava tentando fazer um monte de coisa e estava dando tudo errado. Aí nós fomos lá, aí entramos 5 lá no centro espírita. Na hora que nós entramos, parou, né? Todo mundo. Porque acho que a gente estava muito carregado, né? Ou não, é porque vocês eram famosos, né? Acho que não. Acho que era tudo cabeludo, né? Estranho ali, tudo, entrar 5 cabeludos no centro espírita. Mas aí tinha um cara lá,
no Centro Espírita. Esse cara, ele estava promovendo o show da Elba Ramalho aqui no Iguaçu. Ele viu a gente, ele falou, vem conversar com a gente. Isso daqui e tal, tem uma banda, assim. Conhecer. Falei, cara, ele falou, olha, eu tenho um amigo produtor em São Paulo, louco para lançar uma banda, assim, desse jeito, uma banda, sabe, sem vício, uma banda com música bacana e tal. Porque ele ouviu, né, as músicas. Aí acabamos indo, esse cara conheceu a gente, esse amigo desse que estava no Centro Espírita, né? Foi pra Sampa. E foi pra Sampa, e esse cara, ele fez de tudo, assim, a produção, a gente tinha aula de teatro lá, de dança, ensaiava, as músicas fazia, compunha as músicas, tudo bancado, tudo uma situação bacana mesmo, sabe? Morava num bom hotel, a gente morava na cobertura do Hotel Feriense, na Frei Caneca, nessa época, e aí nós fomos gravar o disco, lá na Som Livre, com o melhor produtor que tinha na época. Só que aí, nessa fase que a gente estava gravando o disco, o Perón teve um problema financeiro, mas muito grave. Deu um baque, assim, uma burrada que ele fez. Burrada. Coisa que ele sabia que estava para acontecer. Aí acabou o dinheiro, sumiu. Né? Acabou o dinheiro, ficamos sem nada. E com o disco praticamente gravado. Faltava uma coisinha ou outra numa música lá na Som Livre e tal. E aí acabou toda essa produção, todo esse sonho acabou. Voltamos, vamos de Iguaçu. Aí, paramos de tocar, ficamos quase um ano sem tocar, por causa dessa produção, dessa viagem, desse sonho, né? Foi muito tempo ali, né? Não foi 1 ou 2 ficamos dias, lá, né? Foi quase um ano. E aí ferrou de... Aí tentamos pegar aquelas fitas, os vídeos dos shows daqui de Mogi Guaçu, os shows políticos, né? Outros shows que a gente tinha fitas, e fomos bater na porta da gravadora. Aí a Eldorado falou, olha, vamos fazer. Só que a gente tinha que dar o disco para eles. Aí nós bancamos ainda o final do disco. E aí eles lançaram o disco. Só que, cara, a gente estava bem... A gente tinha que ter ficado naquele Centro Espírita mais vezes, sabe? Porque aconteceu isso. Na hora de marcar o gol, o Perón me apronta, perde todo o dinheiro. Fugiu até. Aí, consegue a gravadora. Lançou. Putz, veio o plano Collor. Eu lembro. A gravadora, lembro. com dinheiro, a Eldorado era do grupo Júlio de Mesquita, né, que tem o Estadão, Diário Popular. Então foi atingido por isso. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Acabou o dinheiro de tudo, né? Porque não dava para promover, a gravadora ficou sem dinheiro, acabou. Aí acabou tudo. Mas não chegou a ser lançado, porque eles iam pegar para... Foi lançado. Chegou a ser lançado. Estava em lojas. Já estava, mas, puxa vida, mas ia ter um trabalho, sim, ia ter um trabalho grande. E na época, esse trabalho grande precisava de muito dinheiro. Não se fazia sucesso só com qualidade, sabe? Assim, a música é maravilhosa, não adiantava. Tinha que ter Até investimento. Hoje, tinha que pagar. Uhum. Tinha que pagar o dono da rádio, tinha que pagar o cara da televisão. O famoso jabá. Jabaculê. Jabaculê, isso aí. Então, era assim. Hoje ainda tem isso também. Tem bastante. Isso aí mesmo. Mas não é tão forte. Porque hoje, né, os caras saem para outros lugares. Mas na nossa época... Porque aí é legal o Zenit estar falando disso, porque deu para entender a dificuldade que vocês passaram naquela época com a banda, com a super qualidade, porque quem ouviu as músicas sabe. Mas aí, estava nas lojas, não teve o trabalho completo porque faltou a grana ali, mas estava meio nas lojas. Seria, faltou a divulgação. Né? Divulgação. Isso, Mas aí, querendo ou não, vocês chegaram a fazer grandes shows e entrevistas em lugares bacanas. Querendo ou não, teve essa projeção. Teve, mas olha, alguém deve ter feito notas, pô. A grande maioria das situações foi através da gente mesmo, viu? É batalha nossa mesmo. Sempre, a gente nunca teve, fora esse produtor aí. Eu vi uma entrevista da IPTV, não sei, Sim, vieram fazer com vocês. Porque a gente levava público. Aquele show que aparece nessa entrevista da IPTV, dizem, né, que tinha 40 mil pessoas. Eu até acredito lá mas pela imagem tem Teatro de bastante. Arena. Todo mundo cantando, você vê as pessoas cantando do Simão, todo mundo cantando as músicas. Aí aparecem os shows daqui, super bacana, teve várias entrevistas.
Várias. Muitos jornais bons saíram no Estadão, todos os jornais da época saíram. Da Folha de São Paulo saiu, várias revistas também. Só que assim, parou tudo. O Brasil parou, o país parou. A gente vivia dessa maneira. Não é como hoje, que até uma pandemia mundial não para, mas não de forma, né, total. Esse parando que você falou é na época do Plano Collor que a gente está falando aqui. Após o Plano Collor. Após o plano. Acabou o dinheiro. Ficou só resgatar as poupanças, né? E quase todas as empresários, clubes, tudo, eles tinham o dinheiro aplicado. Então era um negócio gigantesco, sabe? Uma roubada, um roubo, né? Roubado, sempre foi assim. Mas então, e aí acabou, porque primeiro que as pessoas não tinham dinheiro, as pessoas não saíam mais. Pô, imagina um povo sem grana. Sem dinheiro não sai. Ó, logo após a pandemia, pô, quanta gente. Né? Sim. Tive amigos que se mataram, sabe? Sim. Pô, então assim, e logo após você viu, não veio. Não foi aquele. Agora está indo um pouco mais, as pessoas. Mas parou aquela coisa. Não foi um engate tão rápido. Parou aquela situação toda de. Tanto que você vê que não teve a Expo Iguaçu, né? Sim. Então, não dá para ter. Não dava para ter. Não é que, não vamos fazer. Não dava para ter. Não é porque ninguém tem que pagar para fazer o trabalho. Não tem. Tem que ganhar, né? Sim. O trabalho que dá, o que o Celso, o Joel, o que esses meninos passam é loucura. Então, não dá. Principalmente também porque os artistas também estão ganhando dinheiro por outro lado aí. Sim. Não vamos falar, aquela lei lá. Sim. E então o cara pega um milhão. Aí pega 1 milhão, pega uma parte, dá para a empresa lá, você topar. Não, um pouquinho para mim. Aí sobra ainda 600 mil para o artista. Você vai pagar 600 mil para o artista tocar aqui numa festa de peão, de rodeio. Pagar lá pro menino Gustavo Lima, 1 milhão, tudo bem. Mas tem patrocínios, né? Ele também banca uma parte disso. Então, mas não está, é fora do normal. Não é. Nessa situação aí é muito triste. Por isso que eu falo, a gente, foi bem legal. E qual a pergunta que a gente mais recebe, na verdade, por que não volta? Não é como eu ia fazer essa pergunta, mas já estou adiantando. certeza. Por que não volta? Por que não volta? Cara, primeiro que banda, 5 elementos, é casamento, né? Isso aí é difícil. Você não vê muitos divorciados, voltando, né? Banda é um casamento mesmo. Casais se divorciam e segue a vida, né? É difícil, então começa daí. E fora isso, mesmo assim, mantendo a amizade, ou tendo, né? Tocar aonde? Para quem? Porque é muito engraçado isso. Eu falo, parece que eu estou sendo ríspido com a situação, mas não é. Os caras falam, não, você tem que voltar. Eu falo pro cara, eu vou tocar, vou fazer um show e você não vai. Não vai, porque as pessoas não saem. E se for, vai querer que eu toque aquelas músicas, não as minhas músicas, querer que eu toque aquelas sempre, os coverzinhos de sempre. A gente vai nos lugares. O famoso toca Raul, né? Se você não tocar Another Brick the Wall, se você não tocar Jump, tocar Creedence, cara, nada contra. Another Brick the Wall, tudo é música fantástica, mas deu. Puta, meu, você chegar num show e ter que ouvir Sweet Child of Mine, cara, é muito triste. Eu não vou tocar isso. Não vou. Não tem porquê. Sabe? Posso fazer faço covers, adoro, mas músicas que estão fora do contexto, assim. Esse tipo de situação já virou piada, sabe? Não tem mais porquê. E assim, eu vejo as pessoas sabe, é fácil falar, né? Ainda mais hoje com a internet, né? Sim. Ficou tão fácil falar. Ficou fácil falar. Você está longe, né? Fácil xingar, né? Fácil brigar. Sim. E fácil se tornar fútil. Ô, Zenit, deixa eu perguntar, que eu fiquei curiosa, né? Que você contou né? Narrou toda essa época de 88, né? Com a situação do país, etc e tal.
E Doce Mãe, né? Que é uma baita de uma letra, que é uma letra atual até hoje, que parece que não mudou nada, né? Tá igual, né? A situação. Mas assim, você se inspirou para fazer essa letra? Foi nessa época? Não. Ou já foi um pouco antes? Não, Já? foi bem antes. Isso É? aí foi. Isso aí os irmãos Dé compravam jornais, revistas, a gente chamava de subversivos. Proibidos. A gente estava na ditadura. Sim. Militar. Nossa, então você escreveu a Doce Mãe na ditadura. Mas a gente era criança, eu tinha 13, o Dé tinha 14, eu tinha 13. E ele chegou com essa ideia, não, porque ele tinha visto um jornal lá que o irmão dele comprava, chamava O Repórter. E aí estava lá que o Brasil era prostituta, estava Sim. Sim. se A gente vendendo entende. por pouca coisa. Aham. Essa coisa. E aí, e aí veio essa ideia dele. E ele falou o negócio do hino nacional. Vou fazer. Então tem frase, e aí volta naquela situação do Dé. Que ele vinha com a ideia, só que, na verdade, a gente estava fazendo tudo na guitarra, né? E aí falamos, vamos fazer no piano, mas ninguém tocava piano. Aí ele foi lá no piano da irmã dele, da Cida, e sem saber mesmo, fez e saiu mais ou menos daquele jeito. E a música ficou bem assim. E não fala nada de mãe. A mãe é a mãe pátria, que era o Brasil Mãe mesmo. Pátria. Aí Isso. foi usado o hino nacional, ouviram do Ipiranga, as margens, ouviram o grito das crianças do Ipiranga, né? A mãe amada, idolatrada, pise as pedras, vai em frente e tal. Não, é uma música, na verdade, é uma crítica, mas é pra cima a música, sabe? E aí eu fiz uma música, putz, eu brinco até, eu fiz num dia, a gente gravou quase no outro. Os meninos tinham um instrumental que era bem legal, mas era difícil o instrumental sempre de colocar uma letra, mas o instrumental era bom. Aí eu fiz essa letra eu fiz inteira, que chama Estrelas Foscas. Essa música... Tem no CD? Tem, Estrelas Foscas. Essa música é bem... teve algumas reportagens em jornais, porque ela é bem nostradâmica, sabe? Ela previu muita coisa. Previu muita coisa. Tipo, mudaram as moscas, o resto ainda continua. A merda é a mesma. Estrelas foscas, estrelas... tem umas estrelas, né? Escondem-se atrás da lua. E aí, lá eu cito o Jânio Quadros, eu cito cito essa coisa dos meios de TVs, os jornais, como eles manipulam tudo. Sim. Não, mas também bem jovem. Muito atual também a música. E eu, com 14, 15 anos, fazia música, umas músicas bem legais, assim, com letras, às vezes meio sátira, mas as inteligente, letras, né? Coisa que não tinha. Na nossa época não tinha. E eu acho que E aí, nessa quando época veio também não está tendo mais. Nos anos 80, não tá. Acabou, isso acabou. Olha, assim, eu falo, também não vão me crucificar. Mas eu acho assim que o Legião Urbana, o Renato Russo, não o Legião Urbana, o Renato Russo, ele tinha que ser um grande escritor, seria um grande escritor. Mas eu não gosto do som. Até tem uma música, que essa música eu gosto muito, mas é uma música, que é Vento Litoral. Essa música eu gosto muito dela. Mas não gosto da Triste? Porque não, por ser down. triste, as músicas tristes geralmente são as mais bonitas. Não, é a pobreza musical. Eu acho muito simples. Muito simples. Eu sempre esperava alguma coisa a mais. A gente sempre trabalhou com uma música mais rica. Agora, a letra é absurda, maravilhosa. As letras maravilhosas do Renato. Maravilhosa, não tenho o que falar. Acabou. Isso aí é difícil. Olha, é muito difícil. O Cazuza fez muita coisa boa, mas foi acabando. Assim, essa originalidade, né, que tanto pode ser para a sensualidade, para a tristeza, né, ou até para o humor. Até eu brinco também, outra coisa que eu falo, olha, a última coisa realmente que eu adoro é Mamonas Assassinas. Ai, também. Eu acho que é um negócio, assim, sabe? Muito. Pô, dá até raiva. Eu queria ter matado o Tim, ele não morresse. Pô, tem umas músicas. Pô, eu queria muito ter feito algumas músicas que ele fez. Adoro. Nossa, criatividade, sabe? Sim. E ali, no caso dos Mamonas,
Tem a criatividade e uma música boa. E o instrumental é muito bom. Eles eram muito simples, mas faziam um instrumental muito Não, os legal. meninos mandavam bem. As músicas, o instrumental era bom. Era bom, o guitarrista bom, sabe? Todos direitinho, sabe? Cantavam, faziam. Então, um negócio, uma judiação. Olha, depois daquilo lá, realmente eu não vi mais nada. É verdade. Não vi. É verdade. Não vi, não tem, sabe? Não tem. Fora isso, o resto, os Titãs, já nunca mais compõe. Você lia bastante desde a sua infância, assim, na sua adolescência, para você ter, assim, bastante criatividade, ser culto, inteligente, né, para escrever boas letras? Eu devia ter lido mais. É. Eu não li tanto. É. Eu sou cinéfilo, eu adoro cinema. Adoro cinema, adoro. Sempre foi assim. E eu sempre fui nerd. Eu sempre estudei muito. Bastante. Estudei muito. Então, eu sou apaixonado por história e geografia. Então, tanto que a gente viaja ao mundo, já viajei maior parte do mundo. E tudo assim, todas as viagens que a gente faz, que eu faço, são calcadas na história. Passa em um lugar, que aconteceu alguma coisa, uma guerra, alguma coisa. Então, eu amo isso. Isso me ajudou muito a escrever. A forma de poesia, assim. Mas eu nunca fui um grande leitor. Assim. Eu sempre ouvi muita música bem feita. Então, eu sempre fui muito ligado. O que você acha do MPB Eu brasileiro? ouvia muito Chico Buarque, ouvia muito Clube da Esquina. Uhum. Todos. Lô Borges, que faleceu agora, Beto Guedes, Fernando Brant, Milton Nascimento, o João, meu Deus do céu, Tunay, que também faleceu. Tunay fez coisas maravilhosas. Também dava raiva desses mineiros. E esses mineiros, Tavito Moura, gente, é assim, essa turma do Clube da Esquina são músicas maravilhosas. E eles bebiam na fonte das bandas inglesas, as bandas que a gente curtia logo no início da banda, do Zenith. Era a mesma coisa, do Led Zeppelin, do Yes, do Genesis, do Pink Floyd, sabe? Então, eles estavam em cima disso aí, a mineirada. Só que faziam letras maravilhosas. Sempre foi bom. O Tunay é irmão do João Bosco. O João Bosco é bom também pra caramba. Nossa Senhora. Então, assim, e aí, sabe como é que... Aí eu comecei a ouvir, falei, pô, eu quero fazer. Claro que eu não ia, porque isso também é dom. Não vai falar para você... Eu tenho quase certeza absoluta que o Belchior nunca leu tanto, sabe? Eu acho que ele nunca... Eu tenho, assim, sabe, do que eu conheço, do que eu sei de amigos dele que me contam, ele nunca foi muito assim, mas ele ouvia muito as músicas. E ele vivia muita coisa. E ele tinha uma inteligência capaz de discernir as coisas, né? Agora, não lia tanto, não tinha tanta cultura como aparenta ter. Porque é um absurdo. Você pensar assim... se você pegar o histórico do Belchior, por exemplo, tem condição. Pô, uma música dele, sabe? Como Nossos Pais. Puxa, já acaba, né? Ali já deu. Sim. Fora isso, agora, tinha outros que já não tinha letras bacanas também, nossa, algumas músicas maravilhosas. Mas ele ia muito pro instrumental, que era maravilhoso. Tanto é que, para cada música que ele fazia, que ele compôs, ele fez 4 versões diferentes. E esse cara fez a trilha sonora da minha vida, assim, sabe? Ele chama Guilherme Arantes. Esse cara é fantástico. O Guilherme Arantes. Guilherme Arantes é fantástico. Você pega o Belchior, Guilherme Arantes, o Chico Buarque, né? E esse pessoal, os minerados aí. E no samba, puxa vida. Samba, quem que você gosta? Olha, Demônios da gosto de Garoa? muita coisa. Demônios da Garoa, você gosta? Eu adoro. O meu tio tocava o canhoto. É um tio meu, o canhotinho. Eu adoro. Adoro Barbosa, adoro. Uhum. Mas assim, eu acho que se eu fosse citar alguma coisa do samba, eu citaria Benito de Paula. Benito de Paula. Não, esse aí eu tiro o chapéu. Pô, que legal. E Rogério. sertanejo também. Qual sertanejo que você gosta? Tião Carreiro, né? Sabia. Tião Carreiro eu canto. Já vai direto na raiz, né? Rogério, só pra gente completar a linha do tempo, né, rapidinho aqui,
Então, Estamos acabando já, né? não, é muito legal. Falo o papo. pra galera. Eu falo sempre Vamos com a marcar Bia. outra aí, Quando vamos. o papo tá legal, a gente olha assim, parou só 15 minutos, mas não, já foi 1 hora, né? Parece que foi os 15 minutos. Mas vamos lá. Só pra gente entender a lacuna ali. Teve o plano Collor, pós-plano Collor e tal, e poxa, acabou a banda e tal. Qual foi o caminho que o Rogério Zenit seguiu, então, não tendo mais a banda? Que caminho que você seguiu dali pra frente? Da aula, empresário, o que rolou? Não, nós continuamos, na verdade, continuamos tocando, mas eu trabalhei como na Mali, na Cima, trabalhei alguns anos, depois trabalhei no banco também, trabalhei no Banco Real, trabalhei uma época, eu estava desempregado, trabalhei no sítio, eu vendia verdura, legumes na feira do produtor, eu adorava isso, tinha minhas clientes velhinhas que às 6 horas da manhã. E sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar. Aí eu fui do banco, eu fui para a Champion e trabalhando na Champion. E da Champion eu saí para essa situação de São Paulo, de ficar nessa produção de São Paulo que depois não deu certo. Então, tanto que a gente recebia também. Eu recebia o salário. O mesmo salário que eu recebia trabalhando na Champion, eu recebia para ser lançado como músico, entendeu? Entendi. Então foi isso. E aí, continuei tocando, tocava também na noite. Tinha um parceiro meu, Carlos Lima, que é o maestro Carlos Lima de Mojimirim. E a gente tocava na noite, fazia. Essa dupla se apresentava como não Zenit mais, também você com esse seu amigo aí? Não, eu, Carlinhos, Carlos Rogério Lima. e Rogério Lima. Carlinhos. Fazíamos MPB, pura mesmo, MPB, melhor samba, eu adoro. Adorava, e alguns clássicos internacionais. Então sempre foi assim. Até que eu resolvi, quando já acabou a banda, já não tinha mais jeito, eu falei, a gente tinha dado tanto dinheiro para essas empresas de locação de som, né? O Zenit, a gente fazia muito show e pagava tudo certinho, tudo direitinho. Eu falei, eu vou montar uma empresa. Aí montei. Então hoje eu tenho uma empresa, sou empresário, eu faço grandes shows. Né? Esses shows que tiveram aqui eu ia fazer, inclusive a menina, ela faleceu. Como é que ela chama? A sertaneja, que ela faleceu, caiu do avião. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Aí eu ia fazer, aqui a Marília Mendonça, mas aí fiz a Maiara e Maraíza, né? Isso. Maraíza. Aquilo é aquela minha empresa. A gente faz o som, tudo. No Cerâmica Clube fiz Capital Inicial, fiz roupa nova, sempre a gente que faz. A minha empresa que faz. Então é bacana, tenho uma vida muito boa e tenho orgulho de ser guaçuano, como já disse. E poder ter tido assim essa coisa, eu tenho orgulho de ter tido os eles, sabe? De ter feito parte assim da vida de tanta gente. É tão legal, cara. Mogi Guaçu também tem Nossa, orgulho Zé. de ter o Tá vindo lá na guaçuano, Pimenta Rosa. tão talentoso. É só procurar Zenit, banda Zenit na internet que vai ter lá. E aqui tem O encarte? um encarte super bacana, que ele está em inglês e em português, né? Mas conta assim, deixa eu ver. Aqui. Aí, isso. Aqui. Tem toda a história, tem fotos, as fotos daqui e tal. É bem bacana. E foi lançado em CD porque, na verdade, isso aqui está sendo vendido bastante na Europa e no Japão. Olha que legal. Doido, né? Uau. Só que o cara fez em CD porque lá é assim. E porque também o disco, o LP do Zenit ainda tem no mercado. Então agora o ano que vem talvez aconteça aí um LP, um bolachão. Sim, E outra, muito bom. então se você quer encontrar em Mogi Guaçu, um dos lugares é na Pimenta Rosa. Tá lá. Com a Dani lá na Pimenta, facinho. eu A gente vi vai lá. fazer até uma tarde de autógrafos lá com a cara. Opa! Esse é nosso? Esse é segundo. Eu quero autografado. Eu trouxe, cara. Depois a gente vai postar no Instagram do Mogi Guaçu do Futuro a fotinho do autógrafo do Zenit. O Zenit, cara, obrigado. Mas é só procurar na internet que tem também. Não, sim, pra poder também adquirir, né? Pela internet. Procura a banda Zenit vai chegar lá. É legal, que se você digitar agora aí Zenit no
no Google, já vai levar para os shows dos anos 80, Sim. que a gente viu. Inclusive, né, não deu muito tempo de falar, mas vocês desceram de helicóptero e foram de helicóptero. Essa época dessa produção toda. Lembra? A gente tava... A tamanho que foi Essa história eu vou contar em outro dia, porque é muito louco. não, mas a gente... Quem estava filmando a gente, não pilotando o helicóptero, quem estava filmando a gente naquele helicóptero era o Hamilton Rocha, que hoje que é um puta amigo meu, é o comandante Hamilton. Ele não pilotava, ele tá no filme, ele aparece, como se ele estivesse pilotando, mas ele não pilotava. É que ele era mais bonito do que o piloto, nós colocamos ele no filme. Show de bola, mano, legal. Ô, Rogério, com certeza a gente vai agendar alguma coisa por causa da sua agenda cheia aí, pra você voltar e contar mais histórias pra gente. Joia, obrigado. Sim. Obrigado, viu? Tá. Eu só queria pedir uma coisa antes da gente finalizar, que eu peço pra todo convidado que vem aqui. Poucas palavras, ou o que você quiser, uma consideração final, um abraço, um alô, mas olhando para sua câmera. Fica à vontade. Eu tô olhando para vocês. Olha, eu só queria agradecer você, Paulo. Eu acho que Mogi Guaçu tem futuro, o Brasil tem futuro. Todos temos, né? Mas vai muito de procurar a educação, procurar a cultura, a sensibilidade, né? O amor e a música faz parte de tudo isso. Então a música sempre vai ajudar a nós todos termos um futuro. Então eu, como um ex-integrante, como, né, ter participado da história de Mogi Guaçu, eu acho assim que nós temos que saber que Mogi Guaçu tem muito futuro, mas esse futuro está na mão da cultura, da arte, né, e da educação. O resto vem fácil. Né? Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós que agradecemos, viu, Fica Zenit? então o recado do Rogério Zenit, da banda Zenit. Então, obrigado. Então, obrigado, Rogério. Obrigado, Bia, por estar aqui comigo. Obrigado. O que você ia perguntar? Você perguntou alguma coisa que eu não respondi, né? Agora não dá mais tempo. Obrigado. O papo vai ser de novo. Vai ter que. Não, eu só queria que o autógrafo do CD. Isso aí eu também quero. Tá? Vou encerrar aqui então, mas obrigado, Rogério e Bia, aqui comigo. Então vamos lá comigo. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.